Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui com vocês hoje é a CardMates, e hoje nós vamos falar sobre como jogar no post-flop. Estes são princípios básicos que todo jogador de pôquer que deseja ganhar dinheiro com pôquer deve saber. Jogar no post-flop, no Low Limit Hold'em, pode ser uma tarefa difícil, muito mais complicado que jogar no pré-flop. Enquanto 1.326 mãos iniciais únicas podem ser dadas a nós no pré-flop, depois de recebermos uma mão, existem 19.600 flops únicos que podem chegar à nossa mesa em cada mão. Além disso, existem 1.081 variações específicas do turn e do river para cada flop único. A matemática básica para calcular esses números é a seguinte: 50 vezes 49 vezes 48 dividido por 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 19.600 flops únicos. Já 47 vezes 46 dividido por 2 vezes 1 é igual a 1.081 variações únicas de cartas no turn e no river. Se olharmos para as cartas do flop, turn e river juntas, obteremos um impressionante número de 2.118.760 combinações únicas de 5 cartas. Lembrando que se você quiser acompanhar a matemática, você pode ver aqui no nosso vídeo. Visto que uma jogada post-flop é muito dinâmica, há muitas situações post-flop únicas no Low Limit Hold'em. É quase impossível discutir e desenvolver uma estratégia para cada situação no post-flop. No entanto, isso não é necessário. Felizmente, uma jogada post-flop tem pontos recorrentes e semelhantes que podemos usar para desenvolver estratégias gerais, que podem então ser aplicadas em uma ampla variedade de situações post-flop. Aqui fornecemos uma base para o jogo post-flop, com base em temas recorrentes e generalidades. Temas básicos. Apresentaremos e discutiremos os conceitos fundamentais do post-flop, que são fatores essenciais nas nossas decisões no post-flop. Aqui discutiremos os seguintes conceitos: plano de jogo no post-flop, agressor pré-flop versus pagador pré-flop, textura do tabuleiro, força da mão no post-flop, força relativa da mão, como ler as mãos, bases do tamanho da aposta, banco de aumentos únicos versus pote de 3 apostas, razão de stack para o pote e valor no showdown. Vamos começar então. Plano de jogo no post-flop. Estaremos seguindo um plano básico de jogo para o post-flop, que se concentra em obter valor com a melhor mão e algumas mãos seletivas de bluff e semi-bluff para o post-flop. Uma vez que a maioria dos nossos lucros vem de apostas de valor, a maior parte dos nossos esforços será focada neles também, nos microlimites. No entanto, isso não significa que nós não usaremos bluffs e semi-bluffs. Faremos um semi-bluff quando tivermos uma boa equidade e fold equity na mão draw. Lembrando que qualquer dúvida com vocabulário, acesse o nosso site cardmates.net. Além disso, procuraremos oportunidades para blefar de forma explorativa quando os nossos oponentes não estiverem lutando pelo pot, e descartaremos na maioria das vezes que houver uma aposta continuada. No final das contas, usaremos uma estratégia de exploração no post-flop contra a maioria dos oponentes mais fracos. Já uma estratégia equilibrada nós usaremos contra os jogadores bons e pensantes. Entendendo um poker explorador versus um poker equilibrado. Estratégia de exploração. Quando identificamos e exploramos as fraquezas dos nossos oponentes no jogo. Estratégia equilibrada. Jogar uma grande variedade de mãos da mesma forma em certas situações para permanecer imprevisível contra jogadores bons e pensantes. As estratégias e táticas que usamos contra jogadores de microstates bons e pensantes devem ser muito diferentes daquelas que usamos contra oponentes mais fracos e menos pensantes. Um poker explorador contra oponentes mais fracos. Quando jogamos contra oponentes mais fracos, o nosso objetivo é aproveitar os erros em seu jogo aplicando uma estratégia de exploração. Usando uma abordagem operacional, se jogarmos desequilibrado, um jogador bom e pensante descobrirá rapidamente as nossas táticas e não seremos capazes de continuar um jogo de sucesso com essa abordagem. No entanto, contra oponentes mais fracos e menos pensantes, que não entenderão nada do nosso jogo, podemos usar uma estratégia repetidamente porque eles raramente se ajustarão a ela. Por exemplo, contra um auto-caller, uma pessoa que sempre faz call,
faremos as nossas apostas por valores bem grandes, para um jogo bem explorativo. Muito raramente nós faremos um bluff, e apenas semi-bluff quando temos um draw muito forte. Estratégias e táticas de como jogar contra jogadores fracos são fundamentais para nossa estratégia de exploração. Jogo equilibrado contra oponentes mais fortes. Por outro lado, ao jogar contra oponentes bons e pensantes, devemos ter uma abordagem equilibrada do jogo, porque eles reconhecerão nossas táticas de exploração e se adaptarão e tentarão contra-atacar e explorar as nós mesmos. O objetivo de um jogo de pôquer equilibrado é ser imprevisível, a fim de manter nossos oponentes alertas o tempo todo e não jogar de forma que os jogadores mais fortes possam explorar-nos facilmente. Quanto mais equilibrados ficamos, mais difícil se torna para o oponente bom e pensante jogar contra nós. Às vezes, apostaremos continuamente com a mão de valor e às vezes, como um semi-bluff ou um bluff. Além disso, às vezes faremos um check-back, com uma mão feita, bem como draws e mãos mais fracas. Incluiremos mãos de valor, mãos com draw e mãos mais fracas em nossa gama de c-bet ou check. Podemos ter qualquer tipo de mão neste caso. No entanto, como a maioria dos nossos oponentes de micro-stage serão jogadores mais fracos, usaremos a estratégia exploratória com muito mais frequência do que uma estratégia equilibrada. Agressor pré-flop versus pagador pré-flop. As ações do pré-flop normalmente ditam as nossas opções de decisões no post-flop. Então começaremos a nossa discussão observando a diferença entre um agressor pré-flop e um pagador pré-flop. Agressor pré-flop é um jogador que faz o último aumento ou um realmento pré-flop, também chamado de razor pré-flop. Já o pagador pré-flop é o jogador ou jogadores que fazem um call, ou fazem um aumento, ou fazem um realmento no pré-flop. Falando em mãos de aumento único, o agressor pré-flop é o jogador que fez o aumento de abertura e o aumento isolante contra limpers, enquanto aqueles que pagam o aumento são os pagadores pré-flop. Já em pot onde nós temos 3-bet, 4-bet ou 5-bet, o agressor pré-flop é aquela pessoa que fez o último realmento, e aqueles que pagaram são todos pagadores pré-flop. Opções post-flop para um agressor no pré-flop. Como agressor no pré-flop, se os nossos oponentes fizerem um check ou precisarem de mover primeiro, enfrentaremos uma decisão básica: aposta de continuação ou desistir da mão. No entanto, quando confrontamos com dunk bet, que seria aquele tipo de jogador que entra com uma aposta bem pequenininha, tomamos uma decisão tripla. Podemos aumentar este dunk bet, pagar ou perder a iniciativa e desistir da nossa mão. Opções post-flop para pagadores pré-flop. Nossas opções são exatamente opostas quando somos o pagador pré-flop no post-flop. Quando estamos fora de posição, temos as seguintes 4 opções. Post-flop, podemos apostar, ou seja, um dunk bet. O dunk bet também é uma aposta fora de posição. Ou podemos dar check fold, check call ou um check raise. O importante é lembrar que quando estamos em posição, ou seja, quando somos o agressor pré-flop, nós podemos desistir, pagar ou aumentar quando somos confrontados com uma aposta de continuação no post-flop. Porque como somos o agressor pré-flop, temos muito mais opções. Bom pessoal, isso é tudo para o vídeo de hoje. Nós teremos a continuação desse vídeo em um próximo vídeo onde falaremos sobre a textura do tabuleiro e como ela se relaciona com um bom jogo post-flop. Vejo vocês em breve, pessoal. E para mais informações, acesse o nosso site cardinmates.net.